Senhor presidente, senhores vereadores, senhoras vereadoras, todos aqueles que me veem e me ouvem, aqui presentes, também pelo rádio, pela televisão, cumprimento a todos. Eu quero tratar, na minha fala, assim como faço nas minhas aulas de Direito, há mais de 20 anos, de explicar como é que as coisas devem funcionar num Estado democrático de direito, como é o Brasil. Está assegurado na nossa Constituição Federal que nós somos um Estado democrático de direito. Isto significa que impera no nosso país a lei. Nós somos obedientes à lei. E precisamos ser. Não podemos admitir vivermos num estado de exceção, num estado de desgoverno, num estado onde a legislação não deva ser obedecida. Na quinta-feira, nós tivemos um dia nacional de protesto contra algumas mudanças legislativas que estão sendo discutidas e votadas no Congresso Nacional. E isto é absolutamente legítimo. Todos nós temos o direito, como povo, de manifestarmos o nosso pensamento a respeito de qualquer assunto que seja do nosso interesse, principalmente quando ele é coletivo. O direito de greve, que é o direito de não comparecer ao trabalho, é um direito que está assegurado, garantido na nossa Constituição Federal. Está no artigo 9º da nossa Constituição Federal, que diz exatamente o seguinte: é assegurado o direito de greve, competindo aos trabalhadores decidir sobre a oportunidade de exercê-lo e sobre os interesses que devam, por meio dele, defender. O parágrafo 1º diz: a lei definirá os serviços ou atividades essenciais e disporá sobre o atendimento das necessidades inadiáveis da comunidade. E o parágrafo 2º diz que os abusos cometidos sujeitam os responsáveis às penas da lei. O que eu queria observar aqui, e aqui eu vou me valer da lição de Arnaldo Susequinde, que foi ministro de Estado por 2 vezes no Brasil e foi ministro do Superior Tribunal do Trabalho, foi ministro do Trabalho também nesse país, e é considerado o jurista que é mais citado nas decisões a respeito de direito do trabalho. Existem 3 tipos de greve, segundo os nossos juristas. As greves reivindicativas ou reivindicatórias, que objetivam melhoria nas condições de trabalho, as greves de solidariedade, que são feitas em apoio a outras categorias, e as chamadas greves políticas, visando conseguir transformações econômico-sociais. Entretanto, o ministro Arnaldo Susequinde diz o seguinte: o direito do trabalho, de modo geral, só admite a greve de finalidades profissionais, objetivando pressionar o empregador a adotar ou rever condições contratuais ou ambientais de trabalho. Por conseguinte, as greves políticas de consumidores, de estudantes, etc., precisamente porque o atendimento da respectiva postulação não depende de um dos polos da relação de emprego, escapam às fronteiras do direito de trabalho. A deflagração dessas greves não corresponde ao exercício de um direito, mesmo quando as de liberdades políticas tiverem sido deliberadas por assembleias de sindicato. Então, observem, os senhores, que o que o ministro está dizendo é o seguinte, trocando em miúdos:
se os trabalhadores estão insatisfeitos com uma condição de trabalho, eles pressionam os seus empregadores fazendo greve. E os empregadores, evidentemente, são prejudicados porque perdem a produção. Então, são obrigados a negociar com os grevistas para poder verificar se é possível atendê-los nas suas reivindicações e voltarem ao trabalho. Quando a greve é chamada política, ou seja, é uma greve que diz respeito a um problema que está sendo discutido em Brasília, no Congresso Nacional, como é que os empregadores têm condição de intervir nela? Se eu sou empregador e os meus empregados não vêm ao trabalho, eu perco a produção daquele dia. E como é que eu posso ajudar os trabalhadores nesse particular se eu não tenho como atendê-los e não tenho poder para atender aquilo que eles reivindicam? É isso que o ministro está dizendo aqui. Neste caso, eu quero mostrar aos senhores que nós também temos as seguintes leis. Estou agora com o Código Penal nas minhas mãos. Dos crimes contra a organização do trabalho, artigo 197. Constranger alguém, mediante violência ou grave ameaça, a exercer ou não exercer arte, ofício, profissão ou indústria, ou trabalhar ou não trabalhar durante certo período ou em determinados dias, a pena é detenção de 1 mês a 1 ano e multa, além da pena correspondente à violência. Também é, no mesmo artigo, obrigar a pessoa, mediante violência ou grave ameaça, a abrir ou fechar o seu estabelecimento de trabalho, ou a participar de parede ou paralisação da atividade econômica, a pena é detenção de 3 meses a 1 ano e multa, além da pena correspondente ao trabalho. E o artigo 200 do nosso Código Penal diz: paralisação de trabalho seguida de violência ou perturbação da ordem. Participar de suspensão ou abandono coletivo de trabalho, praticando violência contra a pessoa ou contra a coisa. A pena, neste caso, é detenção de 1 mês a 1 ano e multa, mais a pena da violência. E o parágrafo único diz que, para se considerar abandono coletivo do trabalho, basta a ausência de 3 empregados. O que eu estou querendo dizer aqui? Que é absolutamente legítimo fazer-se greve. Não há nenhum problema. O que não é permitido é impedir-se as pessoas de trabalhar. O que nós podemos fazer é convencer com argumentos as pessoas a não trabalharem. Mas a partir do momento em que eu ameaço, ou a partir do momento que, mediante violência, eu obrigo as pessoas que querem trabalhar a não trabalhar, eu violo a lei. O meu direito é o direito de eu não comparecer ao serviço quando eu entender que não devo fazê-lo, e fazer isso coletivamente. Mas não é direito proibir, impedir, obstaculizar aquele que quer trabalhar de exercer livremente o seu direito ao trabalho. Nós assistimos, neste país, cenas lamentáveis de pessoas depredando o patrimônio público, de pessoas incendiando ônibus, de pessoas proibindo os ônibus de circularem, impedindo os ônibus de circularem, ameaçando agredir não só os motoristas, como o patrimônio do empresário, depredando os ônibus. Isso não está correto. Não é assim que se faz greve. Não é assim que se faz mobilização. Nós vimos agora, no dia 1º de maio, manifestações mais pacíficas, com o povo reclamando das mesmas questões, com o povo se manifestando, e tem todo o direito de fazê-lo, tem todo o direito de reclamar e pedir para ser ouvido pelos seus representantes lá em Brasília. Mas nós não podemos violar a lei para exercer esse direito. É isto que eu conclamo os senhores. Então, é preciso que nós entendamos o papel que os sindicatos também devem exercer. Há bons sindicatos. Há sindicatos que defendem os direitos dos trabalhadores que a eles são filiados. Mas nós temos sindicatos que não fazem isso
E se os senhores quiserem e tiverem a paciência, é só aguardar, porque eu não vou ter tempo, a explicação pessoal, eu vou mostrar para os senhores a atuação de alguns sindicatos aqui nesse país que denigrem a categoria dos sindicatos. Sindicato é uma coisa importante, só que tem o seguinte, nós temos mais de 17 mil sindicatos nesse país, enquanto na Argentina nós temos 90 sindicatos só. Então é preciso saber que os sindicatos devem ser fortes pela sua atuação em defesa dos direitos do trabalhador e não contra os direitos das demais pessoas. Muito obrigado, senhor presidente.